Romanos capítulo 14, versículo de número 11, até mesmo o versículo de número 10, podemos também fazer a leitura por aqui. E diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Podeis vos assentar. Eu quero pedir o máximo de atenção a todos vocês, tá? Porque eu acredito que no momento como esse, Deus, Ele há de falar com a igreja, Ele há de falar com você. A palavra, ela é uma palavra de exortação. Às vezes nós vamos buscar a mensagem e tem gente que gosta de pregação de exortação, e Deus me deu hoje uma palavra de exortação, porque eu sei que Cristo me livrou. E do que é que Cristo me livrou? Olha, a graça salvadora de Deus, a salvação que você recebeu, você nunca vai saber o preço, tá? O preço foi muito alto pela tua vida, mas quando nós recebemos um presente de alguém, sempre dá aquela curiosidade de querer saber quanto custou aquele presente, né? A pessoa às vezes vai lá, deixa eu dar uma olhadinha no Google, deixa eu ver. Muita gente faz isso, não estou falando que todo mundo faz, tá? Mas eu estou falando isso por quê? Porque você tem noção do que é que Jesus te livrou? Tem noção? A graça, ela é um presente de Deus, é o mais importante na história da igreja, é a graça. É a graça imerecedora. Gente, não existe uma pessoa na face da terra que pudesse falar: eu sou uma pessoa tão boazinha que, olha, eu já vou direto para o céu, vou diretão para lá. Se tem portão, já não vou nem passar pelo portão, de tão bom que eu sou. Todos nós, o melhorzinho dentro de nós, ele não tem bondade o suficiente para poder entrar no céu. Não tem bondade o suficiente para receber o perdão de Deus. E Cristo te livrou da ira de Deus. Ele te livrou da condenação eterna, que significa o quê? Inferno. Às vezes você fala a palavra inferno. Vai pregar sobre o inferno. Pastor Cristo gosta bastante de pregar sobre o inferno. Ele está pregando sobre o inferno. Tem que pregar mesmo. Jesus pregou sobre o inferno. Pregou ou não pregou? Eu vou falar um pouco do inferno hoje também. Inferno significa partes inferiores, a pior que tem. Inferno é uma palavra polissêmica. Quando a pessoa está vivendo um bom dia, ela fala: minha vida está um inferno. Mas o inferno que essa pessoa imagina, não se faz nem sequer noção do que é o inferno verdadeiro, né? Esse mês foi um inferno. Olha, o mundo está um inferno. Um inferno onde tem sorvete, onde tem Bíblia. O inferno é muito pior do que isso. Ora, se você pega o capítulo 5 de Mateus, você vê Jesus, a partir do versículo 26, já tem uma boa instrução, que ele fala que é melhor arrancar um olho do que ir num lugar de tormento desse. Já parou para pensar? Arrancar olho, pegar e sangue para todo lado. Será que consegue arrancar o olho? É o radicalismo ali, sim, é. Quem falou? Jesus falou: arranca o olho.
corta a mão, corta o pé, mas não vai para lá. É aquela coisa, olha, minha mão quer, meu pé, então arranque isso fora, mas não entre neste lugar, porque se você entrar nesse lugar, não haverá mais saída, será para todo o sempre. Quando a Bíblia fala do inferno, ela fala que o inferno, ele não foi preparado para o ser humano. Mateus 25:41 diz que não foi preparado para o homem. Olha como esse Deus é bom. O que é que Ele preparou para você? O paraíso. Olha que Deus bom. Ele preparou para você moradas lá, ó. Vou preparar moradas. Agora, o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Mateus 25:41. Ou seja, para seres espirituais imortais. Ora, o pecado do diabo, imagina a ira de Deus sobre aquele lugar, um ser humano como eu e você sofrendo a ira de Deus no lugar daquele. Deus não quer que você vá para lá. Por que eu estou enfatizando isso? Por quê? Para que você venha saber do que é que Deus, do que é que Jesus te salvou, do que é que Ele te livrou, por que Ele quer tanto te salvar, por que Ele quer tanto você para Ele, porque Ele quer te livrar de um lugar como esse. E olha, quando eu preparava essa mensagem, Deus me dava todos esses argumentos e eu vou ter que falar. Eu tenho aí minhas crianças, né? A Bíblia fala, não sei, tem aí os menorzinhos entre nós, mas nós precisamos saber do que é que Deus nos livrou, tá? E outra, as crianças já aprendem a brincar de céu e inferno já logo na amarelinha, não é verdade? Já faz lá o céu e o inferno na amarelinha. Isso aí já é algo que é existente na humanidade. Agora, o inferno, em Mateus 13:42, diz que é um lugar de choro e ranger de dentes. Dá para imaginar o que é aquilo? Sabe esse foguinho do fogão? Alguém já queimou a mão naquilo ali? Eu já queimei. Alguém mais já queimou? Isso dói. Olha, esse negócio, alguma das mulheres, irmãs que estão, já queimou fazendo um bob liso, uma chapinha no cabelo, a sua mão? Você tem noção do que é isso? Isso dói. Só que você tem no teu pensamento, isso vai passar, vai sarar. Passa no cabelo, né? Passa o gelzinho lá, passa a pasta de dente. Daqui uns dias isso vai sarar, faz uma bolha, fura a bolha, não fura a bolha. Não sei, cada um tem os seus métodos, mas você fala, vai sarar. Agora, o inferno ele é um fogo muito mais, incomparavelmente daquele fogãozinho. Ele é algo que não passa, aquilo ali não passa. Jesus disse que ali é um lugar onde o bicho não morre. Mateus 9:44, o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. É um lugar onde os vermes comem as pessoas, tá? É um lugar onde o fogo é inextinguível, não se acaba. Então, ora, eu fico pensando, quem está brincando de ser crente, de levar um chacoalhão, sabe, um chacoalhão, para saber que a verdade é essa. Não tem como eu rasgar essas páginas da Bíblia, não tem como eu tirar essas passagens. Eu queria que fosse diferente, como eu queria. Uma vez, foi lá um testemunho de Jeová na porta de casa, né? E aí ele passou toda a mensagem dele lá. Falei, eu vou te atender, porque eu falei, vamos lá, eu sei que você não está aqui para me fazer mal, você quer me salvar no teu pensamento. No teu pensamento você quer salvar minha alma, porque você acredita que eu vou ser destruído no Armagedon. Todo mundo, os ímpios, né, que são isso que eles pensam, vai ser destruído, os incrédulos. Só que eu quero também evangelizar você, porque na minha visão é pior. Na minha visão bíblica, não vai ser destruído. A pessoa vai para lá, para o inferno, e vai ficar eternamente lá. Então a tua causa para mim é mais importante do que a minha é para você. Porque no teu caso, eu vou ser destruído, então eu não vou sofrer mais. Mas no meu caso, no entendimento que eu tenho da Bíblia, diz que o fogo é inextinguível, ele é para sempre. É um lugar de escuridão. Eu vou ler uma passagem, duas passagens para vocês, para mostrar que é um lugar de negridão. Quero que você abra comigo, rapidinho. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro 2, 9. Abre lá junto comigo. Isso aqui não é a mensagem não, tá? É só a introdução.
Diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam de blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra elas juízos blasfemos diante do Senhor. Mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer no deleite, no cotidiano, nódoas, são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas está reservada eternamente. Negridão, tá? Imagine, negridão, escuridão das trevas, é um lugar sem luz. Vamos lá em Judas também. Judas fala, rapidinho. Judas, versículo 8. Judas não tem capítulo, tá? Diz assim: contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas 2 vezes, mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negredura das trevas. Olha, do que é que Cristo livrou a tua vida. Ele quer você na luz, Ele quer você no paraíso, Ele quer você no céu. E é por isso que Ele pagou um alto preço pela tua vida. É por isso que Ele não desistiu de você, porque Ele não quer que você passe por isso. Em Hebreus 10, do 26 ao 27, diz que se nós, depois que recebemos a verdade, pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectação de horror, de juízo, que há de devorar os adversários. Horror. Daniel 12:2 diz que muitos vão levantar do pó, uns para a glória eterna, para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Então é um horror. Por isso que Ele pagou tão alto preço. Por isso que no Getsemane, ali, Ele orou. Ele sabia o que ia acontecer, mas Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Sabe o que é que Jesus estava falando ali? Senhor, se for possível salvar o ser humano, se for possível salvar o homem, sim, que seja dessa forma. Mas Ele escutou o silêncio de Deus, e aí Jesus disse:
todavia seja feita a tua vontade, porque Ele não desistiu da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aí eu penso assim, que cada um vai prestar conta de si mesmo, da sua própria vida, e nesse dia haverá, olha, eu acho que os brasileiros vão ser os que mais vão ter desculpa, que se tem um povo que tem desculpa é brasileiro. Ele é acostumado a sempre ter um jeitinho, sempre ter alguém para me passar na frente da fila, sempre ter alguém para jogar meu currículo em cima de todo mundo lá. Eu tenho um amigo no posto de saúde que vai dar um jeitinho para mim, eu tenho um amigo dentro da prefeitura, eu tenho um amigo. Se brasileiro, ele dá um jeitinho, sabe? Ele é acostumado com essas coisas. E nesse dia, quando vier brasileiro ali, sabe? Eu sei que o juiz não vai ser dessa forma que eu estou falando, vocês estão entendendo? Mas eu sei que Deus tem poder para julgar todos. Já foi, acabou. Mas eu estou dizendo para você de uma maneira que você vai entender. Imagine a fila, né? Que não é enorme, não. Imagine, vamos colocar dessa forma. Alguém chegando falando, olha, vou pegar o gancho da administração do obreiro cretiano, né? Que no meio do caminho muita gente para, no meio do caminho as pessoas começam a desistir por causa dos problemas, ou isso e aquilo, ou deixa de ser cristão, e assim por diante. Então vou pegar o gancho dele, que significa o quê? Que eu sempre tenho uma desculpa, sempre existe uma desculpa. E nesse dia, as pessoas vão falar assim, não, o problema, sabe o que é, Deus? O problema é que meu filho, ele era muito problemático. Não, meu filho era muito problemático, sabe? Não, peraí, Senhor, olha, Senhor, deixa eu falar. Posso, Senhor, posso falar? Você não vai poder, mas você entende? O problema é que o meu patrão, sabe? Meu patrão, ele era o cão chupando manga, tá? Era terrível, meu patrão era terrível. E ele me esfriou na fé, acabou com a minha espiritualidade. Então o senhor entende? Aí você acha que Deus deve falar, peraí, onde está esse homem? O que nós precisamos entender é que isso não vai acontecer, entende? Isso não vai acontecer. Tira isso da tua cabeça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos, de nós. Nesse dia as pessoas vão falar, não, Senhor, eu esfriei, sabe por quê? Porque eu orei tanto para o meu marido se converter, mas ele bebia, e aí, sabe, aquilo ali começou a acabar com a minha, eu deixei de orar, aí eu deixei de buscar, aí eu deixei de ir para a igreja, e aquilo ali foi acabando comigo, Senhor. Então o Senhor conhece meu coração. As pessoas vão dar tantas desculpas nesse dia. Eu acredito que Deus, Ele falaria assim, olha, você não está aqui no papel de advogado de acusação. Essas pessoas vão prestar conta comigo quando for a vez delas, pelo que elas fizeram. Mas você não é julgado pelo aquilo que a pessoa fez com você, você é julgado pelo aquilo que você fez com a pessoa. É totalmente diferente. Então, cada um de nós vamos prestar conta do que nós fazemos. Você acha, vou dar um exemplo aqui, um exemplo, tá? Um exemplo. Uma pessoa que é homossexual, tá? Olha que ponto eu estou tocando. Vamos colocar uma causa que acontece muito, por favor, entenda. Foi violentado, infelizmente. As crianças não entendem isso, eu posso falar. E aí cresceu revoltado com o padrasto, ou com alguém da família, e acabou puxando para esse lado, e levou uma vida de homossexualidade. No dia do juízo, você acha que Deus, Ele vai quebrar essa? Você acha que Deus vai falar, não tem problema, foi porque aconteceu isso na tua infância, foi terrível, foi horrível, foi. Mas você acha que Deus vai falar, não, então por isso você seguiu esse caminho, então você está liberado, pode entrar. Aquela pessoa que errou com aquela criança, que depois se tornou um homem, ele vai pagar pelos pecados dele. Mas você não vai ser julgado
segundo, você não vai prestar conta segundo que alguém fez algo contigo. Você vai ser julgado, ou você vai prestar conta por aquilo que você fez com a pessoa. Isso é totalmente diferente. Quantas pessoas se tornaram traficantes, bandidos? Quantas pessoas se tornaram assim? Por quê? Por causa que não teve um bom tratamento do pai, porque a família não amou. Então a pessoa seguiu aquele caminho, e quando chega diante de Deus, ele fala: não, olha, o senhor viu como era a minha casa, o senhor viu como meu pai me tratava, como que eu era desprezado. Meu pai chegou a falar que eu era um lixo na vida. Então, Senhor, isso aí, sabe, acabou com a minha fé, acabou com a minha espiritualidade, por isso eu me tornei um bandido. Você acredita mesmo que Deus vai falar: então tudo bem, pode passar? Mas é claro que não. Nós precisamos entender que nós vamos ser julgados, vamos prestar conta, e olha, e é pelo que você faz, e não pelo que alguém fez com você. Eu poderia colocar aqui a mulher de Potifar. Imagina a mulher de Potifar agarrando José. Você acha que esses filmes mostram aquela mulher não muito bonita? Aquela mulher deveria ser exuberante, ela deveria ser muito bonita. As egípcias eram bonitas. Então você imagina como ela deveria se preparar para agarrar José. Olha, lá vem vindo o hebreu. Quer ver? Ela deveria passar perfume, ela deveria escovar o cabelo, ela deveria pôr o melhor vestido que ela tinha, sei lá o que ela fazia, mas ela falava: eu vou fazer esse hebreu pecar. Quando ele agarra José saiu, que largou até a roupa, foi embora. Agora, você já pensou se José cai naquele pecado? E aí, diante de Deus, José fala: olha, Senhor, o Senhor viu como ela ficava me tentando todo dia. Eu ia lá, ela se arrumava, ela se produzia. Um dia ela me agarrou, eu não aguentei, eu sou carne, eu sou homem. Aí Deus fala: mas que mulher maligna, né, José? Então você fica aqui no cantinho, peraí. Cadê? Onde está essa mulher? Chama aqui agora. Você é julgado pelo quê? Pelas suas atitudes. Ela vai pagar pelas atitudes dela, pelos golpes que ela tentou dar. Por isso que nós precisamos entender que existem pessoas nessa terra, que essas pessoas elas passam por situações muito diferentes da nossa. E quando a gente está tentando dar uma desculpinha para Deus por uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu vejo homens e mulheres em países perdendo a sua própria vida para poder honrar Deus. Eu vejo pessoas, sabe, que não é porque o patrão falou: você vai ter que mentir, você vai mentir, você é contratada, você trabalha para mim. Quando eu falar, fala que eu estou numa reunião. Então ele está numa... O patrão está assim. Então, está numa reunião. Mas ele não está. Ele está ali. A Bíblia fala em João 8,44 que o diabo é o pai da... Pai da... Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí chega naquele dia: não, Senhor, o Senhor viu, meu patrão me obrigava a mentir. Eu era obrigado a fazer isso, senão eu ia ser mandado embora. Ele vai ser condenado pelo aquilo que ele fazia, e eu vou pagar pelo aquilo que eu fazia. Por isso, nós temos que entender que existem pessoas nesse mundo que estão com uma arma na cabeça. Vai falar: eu vou estourar a tua cabeça agora. Você vai negar esse Deus ou não? Você não liga para a tua vida? Então peraí, pega o filho dele e traz aqui. Você vai negar, ou eu vou matar teu filho, ou eu vou matar tua mulher. E essas pessoas morrem para poder honrar a Deus. Essas pessoas que ameaçam, que forçam, essas pessoas vão pagar um alto preço por ter feito isso. Mas aqueles que são fiéis a Deus, nem lutas, nem momento de perseguição, nem circunstância alguma, nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo um povo que nem o poder das chamas puderam calar aquele povo. Eu vejo o Império Romano falando para os cristãos daquela época: vocês não são a luz do mundo, então vocês vão iluminar o meu jardim. A rainha da Inglaterra tacou fogo em cristãos. Vocês são a luz do mundo, vocês vão iluminar meu jardim. Nero tacou fogo nos cristãos, e eles morriam louvando e exaltando o nome de Deus.
Então, Nero, ele tem o que pagar com Deus. Então, os perseguidores da igreja têm o que acertar com Deus, mas aqueles que foram perseguidos, conforme eles agiram, conforme foi a sua posição, conforme foi a sua fala, a sua resposta, eles também terão isso com Deus. Está compreendendo, igreja? Amém. Vamos voltar para as leituras da Bíblia aqui agora. Vamos lá, rapidinho. Apocalipse 6. Agora está fácil, né? Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 6. Diz assim, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo... Abre agora em Apocalipse capítulo de número 7, versículo 9. Já está aí, né? Está do lado da página. Versículo 9. Dá uma olhada. Versículo de número 9 e depois você vai para o 13. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos. Versículo 13. Um dos anciãos me falou, dizendo: e esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Oh, de calabassubiandecai. Abre em capítulo 20, versículo 4. Veja aí o que é ser um cristão. 20, versículo 4. Versículo de número 4. Está escrito assim. Apocalipse 24, hein? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe o que é isso aqui? Já parou para imaginar o que é isso aqui? O que é passar por um período desse? O que é ser degolado? O que é você rejeitar a marca da besta? Sob muitas vezes ali a pressão, passando fome, recebendo ameaça de morte. Aí eu pergunto a você: será que Deus de fato vai passar a mão na cabeça no dia do juízo de alguém que fala assim: olha, eu me desviei da fé porque meu filho era problemático, eu me desviei, Senhor, eu me esfriei por causa da minha condição de vida, né? Ou seja, qualquer coisa, ou porque meu filho morreu tão cedo, tão novo, porque ele morreu de uma doença mortal e eu não aguentei, eu sofri muito. Senhor, eu me revoltei com ti, Pai, eu me revoltei com Deus. E como Deus pode deixar isso acontecer com uma criança tão inocente, e isso me esfriou? Será que Deus ele vai e fala: não, tudo bem, teu caso é um caso? Não. Nós não podemos esfriar na fé, de forma alguma, de maneira nenhuma. Você tem que ser uma pessoa decidida. E outra, não adianta falar: não, eu sou filho de pastor. Não, olha, meu pai orou por mim, meu pai leu a Bíblia para mim, meu pai me ensinou as Escrituras, me consagrou, me ungiu. E daí? E você? E a tua vida? Ah, mas eu ia na igreja. Mas como você estava? Você era a igreja? Ou você só ia na igreja? Ah, mas eu ia na igreja. Não, mas a igreja estava dentro de você. Ou você só estava na igreja? Ezequiel 14, 12, 16 diz que quando Deus ele vai trazer juízo sobre uma cidade, e ele diz que naquela cidade, ainda que tivesse Noé, Daniel e Jó, eles salvariam suas próprias vidas, nem seus filhos eles poderiam salvar, porque cada um vai prestar conta de quem? De si mesmo. Porém, eu também posso te dizer uma coisa: ainda que você tenha descendência de pessoas, ainda que alguém seja filho de um satanista, um sacerdote Satã, se essa pessoa se converter a Deus,
Deus o aceita como filho. Olha que Deus poderoso. Porque não a minha ascendência, não o meu pai, o meu avô, não, o negócio é com você. A salvação é sobre a tua história, é sobre a tua vida. Se nós fizemos coisas, viemos a fazer coisas que alguém fez por nós, esquece. Ó, vou mostrar alguma coisa para você aqui. Estava saindo de casa, Deus me trouxe o coração para mostrar isso aqui. Ninguém sabe o que é isso. Sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é? Hã? Tem certeza? Oh, é isso mesmo, Fábio. É uma luva de goleiro. Pergunta se eu tive isso. Eu não vou falar para você que eu fui vedado totalmente dessas coisas, mas pergunta se eu tive isso. Eu quero passar isso que eu não tive para o meu filho. Eu não vou viver a minha vida nem dentro do cristianismo e nem dentro da minha família, porque eu sofri lá atrás. Eu vou passar isso aqui para o meu pequeno. Eu quero dar para ele aquilo que eu desejo. Então não seja uma pessoa que eu sou isso por causa daquilo, é por causa da circunstância, é porque aquela pessoa, não é porque o meu patrão sabe, é satanista, o meu professor, não sabe, olha, o meu filho problemático, minha filha, porque aconteceu uma tragédia, e ainda não, olha, o negócio aqui é com você. O dia da salvação é agora, o dia da salvação é hoje. E Deus está falando, a história é tua. Naquele dia ninguém vai poder falar, não, cadê onde é que está? Não, é você, é você. Prepara a tua casa, prepara a tua vida, se prepara para Deus, porque é a tua história. Aleluia, é a tua história. Nós recebemos sim tradição dos nossos pais. Eles também foram enganados. Alguns conseguiram conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos deu uma oportunidade hoje. Aleluia. Hoje Ele te deu esse dia, sabe? E eu quero louvar esse Deus, eu quero honrar esse Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que quando os fariseus, eles procuravam, eles queriam fazer um prosélito, eles faziam daquela pessoa 2 vezes mais merecedor do inferno. Mateus 23:15. Ou seja, não adianta falar que não, mas olha, a culpa foi porque a pessoa me passou errado. Não, o negócio é com você. Então se acerta, procura saber o que está errado, porque a coisa é para o teu lado. Naquele dia, ainda que alguém te enganou, ainda que alguém te evangelizou, mas evangelizou errado, ainda que alguém te instruiu errado, naquele dia, aquela pessoa vai pagar, vai prestar conta de si mesmo. Mas nós temos Bíblia na mão, amém, igreja? Amém. Então a coisa é com você, em nome de Jesus. É isso aí. 2 Coríntios 6, versículo de número 2, diz: Ouvi-te em tempo de aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Aleluia. O dia da salvação não é amanhã, não é o mês que vem. O dia da salvação é hoje, é agora, é hoje.